Olá, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Lídia Costa Cultivando o Quintal e hoje eu vou decorar esses vasos junto com vocês. Para quem não viu o vídeo do dia que eu ganhei os potinhos de massa de tomate lá da Olga, beijão, Olga, olha que lindo que ficou meus vasos. Eu revesti e agora eu vou decorar. Quem não viu o vídeo de como revestir, eu vou deixar no final desse aqui, gente. Eu usei esse potinho e depois eu revesti ele com argamassa para comoeira e ele ficou assim. Mas pode revestir com cimento, com argamassa AC2 e AC3 ou AC3, né? Qualquer uma dessas, sem ser a AC1, porque a AC1 não pode molhar. Então, a AC2 e a AC3. E tem outros materiais, me falaram que tem outros materiais que dá para fazer esse revestimento, como massa acrílica, argamassa para porcelanato. E eu vou usar aqui essa resina, gente. Resina acrílica à base de água. E vou fazer a cola desse... Passar esses guardanapos que eu ganhei da Olga também. Ele era inteiro e eu cortei, tirei assim os contornei, olha, ele era inteirão assim. Aí eu fui contornando. Fui tirando as partes assim que eu sabia que ia caber no vasinho. Para quem não sabe, eu também eu também não sei fazer essas coisas muito não, gente, mas eu lembro quando a minha prima, uns 1000 anos atrás, ela fazia em caixa e ela falava que é melhor rasgar com a mão do que cortar com tesoura o guardanapo. Então, diz que fica com acabamento melhor. Por isso que eu rasguei com a mão. Ele tem 3 camadas e a gente dispensa 2. A gente pega só a que tem o desenho. Então, não pode esquecer e deixar 2 camadas para o desenho e dispensar um. Então, tem que dispensar 2, igual aqui, ó. Tira com delicadeza. Eu pesquisei sobre a cola, gente. Existe cola especial para ela e também pode usar cola branca de boa qualidade. Mas, como eu sou do grupo do Se Não Tem Tu, Vai Tu Mesmo, eu estou usando a minha própria resina que eu uso para invernizar os vasinhos que eu faço. E aí eu passo assim, ó. Primeiro eu passo a resina, como se estivesse passando a cola, né? Mas não é uma cola, mas eu acho que vai ter o mesmo efeito. Daqui a um ano veremos se deu certo ou não. E aí eu vou colar o meu desenho. Eu escolhi colocar ela em 3. Poderia ter tirado só uma florzinha, mas eu acho que assim vai ficar mais bonito. Então, por isso que eu deixei assim. Aqui, gente, eu tô usando, veja que eu tô usando uma luva de plástico. Para fazer isso aqui, ó, porque não dá, não, é um negocinho muito molenguinho. Quando ele tem contato com algo molhado, ele é quase que dissolve. Então, para evitar que rasga os desenhos, aí tem que ter um plástico para fazer isso aqui, ó, para ir modelando, ajeitando ele. E eu preferi a luva, que eu acho que fica mais fácil para mim, porque assim eu posso fazer com a própria mão, olha. Também não vou sujar minha mão de resina, né? Gente, eu tenho alergia. Essa resina não tem cheiro, mas mesmo assim eu tenho alergia. Tenho alergia até de cola branca, cheiro de cola branca. Então, por isso também eu preferi pôr a luva para não ficar pegando. Aí depois que eu passo, olha, eu tô usando um pincel, uma trincha, porque é maior. A Alga até me deu uns pincéis, mas com a trincha grande eu percebi que é melhor, que anda mais rápido. Aí eu vou passando por cima, já vou impermeabilizando. E depois que secar, eu passo novamente. Então, não só essa aqui que vai resolver, não. Tem que ser 2 vezes. Uma para ajeitar o desenho e a outra para reforçar a impermeabilização. Então, eu vou passando nele todo. Aí, depois que secar, eu não faço essas coisas no mesmo dia, gente. Eu vou fazendo aos poucos. Então, hoje eu impermeabilizo para colar o papel. O guardanapo, olha que lindo esse aqui. E no outro dia, quando eu tiver um tempo, eu passo a segunda demão. Então, tem que tirar com essa parte de retirar o guardanapo. Eu tô com a luva, dificulta mais, mas sem a luva é muito mais fácil. Depois eu vou retirar tudo e já para facilitar. Tô deixando só para tirando aqui, só para mostrar para vocês que dá para retirar sem rasgar o desenho. Gente, é muito legal. É muito satisfatório porque fica perfeito. Olha, tá vendo que ficou até
enrugado, essa parte é a parte que tem que ter mais cuidado na hora de colocar ele, porque não tem como, depois de que ele encosta no vaso com a resina, não tem como retirar de novo para acertar. Então, já tem que olhar para ele cair no local certo. E como eu não consigo fazer essas coisas assim certinha, o meu aqui caiu meio enrugado, mas mesmo assim, o resultado vai ficar lindo. Depois, quando eu terminar tudo, eu mostro para você no outro dia o resultado. Mesmo fazendo assim, sem experiência, sem destreza, sem coordenação motora, fica bonito, gente. Do jeito que ficar, que cair aqui, ele fica bonito. Só não pode rasgar, né? Cair, mas para não rasgar, é só fazer com delicadeza, não apertar, não puxar. Tá vendo que o pincel eu tô fazendo ele com muita leveza? Tem que ser um pincel de cerdas finas, embora esse meu não seja. Mas é bom um pincel de cerdas macias para não danificar. Mas o meu aqui não tá danificando, não. Mas eu faço com muita leveza na mão. Aí eu vou passando a cola. A gente, quando eu faço essas coisas assim de artesanato, né? Eu publico no canal. Aí tem muita gente que acha que eu tenho muito tempo. Ah, tem gente que fala até em tom de como se estivesse acusando porque eu tenho tempo. Mas, gente, eu não tenho tanto tempo assim. Na verdade, todos nós temos o mesmo tempo. A gente tem 24 horas e a gente faz dessas 24 horas o que precisa, o que é necessário e o que a gente quer. Então, tempo é questão de prioridade. Eu priorizo, né? Priorizo o trabalho necessário e depois eu faço essas coisas. Mas, olha, gente, esse aqui, ó. Essa aqui tem uma âncora e um negócio tipo um foguetinho. Eu vou tirar, vou colocar separado. Se eu quiser muito fazer uma coisa, gente, eu sempre consigo um tempinho. E os vídeos, eu não faço tudo de uma vez, eu faço por parte. Apareceu 10 minutinhos, eu vou lá e gravo um pouquinho. Aí depois apareceu, deu mais 10 minutinhos, eu vou lá e gravo um pouquinho. Então eu demoro muito, às vezes eu demoro, gente, uns 3 dias para gravar um vídeo. E depois tem que editar, então demora muito. Uns 3 dias sim, não eu, né, eu vou fazendo e fico preso naquilo ali, mas não é que eu gasto 3 dias gravando assim, em sequência, não. É 3 dias assim para o vídeo ficar pronto, porque eu faço por etapa. Então, às vezes vocês veem eu fazendo um artesanato, gastando aí meia hora, mas às vezes aquele vídeo de meia hora ele durou muitas horas, porém com vários dias. Olha, gente, eu gostei. Olha que lindo que ficou essa âncora. Gente, eu gostei muito da âncora, achei que combinou bastante. Hoje em dia eu posso distribuir o meu tempo e fazer bastante coisa também que eu quero fazer. Há uns 10 anos atrás eu tinha mais dificuldade, porque eu tinha criança pequena, eu trabalhava fora, eu trabalhava 8 horas por dia e só no percurso, entre ida e volta, eu gastava umas 3 horas. Além do, do início para sair para o trabalho, eu tinha que arrumar as crianças, pegar as coisas delas, deixar na casa da pessoa que eu olhava. E aí, então, e mesmo assim eu fazia artesanato, gente, porque eu gosto. Na época eu fazia boneca de pano. Hoje em dia, pode me pagar caro para eu fazer uma boneca de pano que eu não faço mais. Mas naquela época era o meu meio de desestressar, era o meu entretenimento. Então, que horas que eu fazia as minhas bonecas? Aí, quando eu postava no Facebook, muita gente também achava que eu tinha muito tempo para fazer uma boneca daquelas. Fazia boneca bem grande. As bonecas que eu fazia, eu gastava cerca de 24 horas. Se eu fosse fazer uma boneca assim, olha, gente, eu gostei disso aqui também, a flor ficou linda. Se eu fosse fazer uma boneca assim, pegar e fazer, eu gastaria 24 horas. Só que eu não usava não tinha essas 24 horas para fazer uma boneca. Então eu fazia com o tempo que eu tinha. E aí, ai, gente, esse aqui também tá delicado, muito lindo. Aí, quando eu tinha um tempinho, eu costurava, desenhava os moldes. Aí depois, quando aparecia mais um tempinho, eu recortava os moldes e eu colocava tudo em uma sacola, gente. E aí, esse percurso de 1 hora e meia que eu gastava para chegar no trabalho,
Tinha dia que dava para eu desvirar os moldes. Aí tinha dia que já estava desvirado. Aí eu enchia cada peça da boneca. E assim por diante. Então, cada tempinho, gente, eu trabalhei quase 12 anos passando nas mesmas ruas, no mesmo ônibus. E eu nunca decorei, eu nunca fiquei sabendo as ruas que eu passei. Porque eu nunca olhei, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Eu tenho labirintite, eu não posso ler. Aí outro galinho lindo aqui. Eu não posso ler no ônibus, então eu precisava ocupar aquele tempo de alguma forma. E aí eu comecei a fazer artesanato. Eu tenho labirintite, gente, desde 22 anos, porque eu coloquei água quente dentro do ouvido. Eu acho que não sei se eu já contei essa história para vocês, que a gente passava numa água para ir para a cidade e a gente não podia. A gente era, eu e meus irmãos, né, criança, a gente era proibido de tomar banho, de entrar na água e nadar naquele rio. E aí um dia eu e meu irmão decidimos nadar. Aí entrou água no meu ouvido. Aí eu sabia que se colocasse água morna dentro do ouvido quando tá cheio de água, a água fria sai, né? Então eu tava pisando, parecia que eu tava dentro de uma lata. Aí cheguei em casa, aí tinha uma panela com água fervendo, mas eu não sabia que tava fervendo. Achei que tava morna. Minha mãe tinha um fogão a lenha e tinha uma panela de ferro que ficava o dia inteiro. Aqui, a gente, ó, só colocar a palma assim, ó. Aí ele fica certinho. E aí aquela água tava lá, gente, o dia inteiro. No desespero, né? Aí tinha um negócio, não sei se vocês conhecem, um negócio que chama coité. Ele ficava lá para pegar água. Ai, gente, isso aqui parece um. Esse desenho gostei, mas eu não sei que desenho que é esse, não. Aí eu peguei, cheguei, né? Eu peguei o coité, que tava dentro da panela com a água. Aí peguei, aí na hora que eu fui colocar a água, pingar no ouvido, pra tirar a água fria lá de dentro, minha mãe apareceu, gente. E aí, para ela não, se ela visse eu colocando a água, ali sabe que eu tinha tomado banho no rio. Ai, que lindo que ficou esse. Gostei. Não sei que desenho que é, mas eu amei. Aí eu fui, coloquei rápido assim para ela não ver, só que a água tava fervendo. Ai, gente, o resto nem vou contar não, porque foi difícil. E com isso eu fiquei com uma labirintite. Tive muitos problemas. Então, eu sou uma pessoa tonta há muitos anos. Desde 11 anos que... Eu descobri que eu tinha labirintite aos 22 anos. Mas desde 11 anos que eu era bem tonta, assim, sabe? Tonta, assim, de andar na rua, olhar pra alguma coisa assim, o mundo girar e cair, sabe? De tontura mesmo. Mas só aos 22 anos que eu descobri que eu tinha labirintite. Aí o otorrino percebeu que eu tinha tido uma infecção grave no ouvido, né? E aí acabou prejudicando os cristais, sei lá como é que é isso. Mas o que eu quero dizer com essa história é que se a gente tem interesse em fazer uma coisa, a gente consegue um tempo. A gente consegue, de qualquer forma a gente consegue, porque até hoje eu não sei como eu conseguia fazer aquelas bonecas, gente. Eu não sei como, porque hoje eu jamais toparia fazer. Mas naquela época, para mim, não interessava eu ficava dormir menos e para fazer as bonecas. Eu usava o tempo, qualquer tempinho mesmo, assim, para. Aí eu, no final de semana, enquanto eu colocava comida para cozinhar, aí aquele tempinho que eu tinha que esperar, eu fazia alguma peça. Gente, era cada tempinho mesmo que eu usava. Então, o tempo a gente prioriza de acordo com o nosso interesse. Se a gente não tem tanto interesse, não adianta, gente. A gente não vai ter tempo para fazer nada. Olha, esse aqui ficou meio bagunçado, eu coloquei, mas são os mesmos desenhos dos motivos que estavam no guardanapo, então faz parte. Mas eu queria colocar aqui só esses que parecem um foguetinho, mas como eu deixei espaço muito, aí também esses aqui estão sem pares, que sobraram, aí por isso que eu tô colocando aqui, porque aí vai combinar, né?
Não sei de que faz parte esses motivos, mas só sei que provavelmente eles andam juntos. Então vai ficar fofinho aqui no vasinho. Gente, eu acho que eu vou viciar nesse negócio de decopagem, porque é muito legal a gente colocar assim, ó, coloca em papel e na hora que ele entra em contato com, ou a cola, né, ou no meu caso aqui eu estou usando resina, na hora que ele entra em contato, parece, o papel dissolve aquele papelzinho, é um papelzinho bem fininho. Ele dissolve e aí fica uma coisa só, parece que é só uma tinta. Quem já usou aí aquelas decorações de unha, que quando coloca em cima do esmalte, aí passa a base, ela derrete e aí ela fica parecendo que foi feita ali, é a mesma coisa. Então não fica. Eu vi também, gente, nas pesquisas que eu fiz sobre decopagem, aí fala que é bom a gente colocar sempre em fundos brancos, se o guardanapo for de fundo branco. Então, como esse aqui tava o fundo branco, por isso que eu pintei os vasinhos todos de branco. Olha como eles estão no outro dia. Secou e está bem destacante. Gente, eu gostei demais. Eu achei que ficou muito lindo. Não aparecem as marcas do guardanapo, gente. Facilita muito, mas eu sei que guardanapos são caros. Então, tudo que facilita é caro, né? Há 1000 anos atrás, que eu disse, minha prima comprava e naquela época era caro, imagina hoje. Eu não sei quanto que tá, mas eu sei que guardanapos custa caro. Vou mostrar aqui um por um para vocês verem os detalhes. E olha só, gente, não aparece, olha. Parece que foi pintada aqui no vasinho. Esse aqui, aqueles de flores. E aí eu não sei qual que eu gostei mais. E esse aqui, olha o que que eu fiz. Eu coloquei de cabeça para baixo, mas é porque eu gostei aqui dessas cordinhas, ó. Esse penduricalho aqui, ó. E eu gostei dele para baixo. Eu não observei que tava de cabeça para baixo. Nem olhei, ó. Tem um número aqui, tem uma palavra aqui. Mas ficou bonito, mesmo assim de cabeça para baixo. Olha esse do galinho delicado, olha, só um risco. Gente, não dá para fazer isso aqui da pintura tão perfeito, tão rápido. É muito divertido fazer decopagem. E eu acho que vai dar muito certo isso de ter colado ele com a resina, porque, gente, eu passei, tentei, raspei com a unha. Não sai, não, a não ser quando molhar, mas a resina é justamente para isso, né? A resina é para não deixar, na hora que cair água, a água não entrar no vaso. Então, eu acho que, a não ser que pegue aí meses de chuva, porque vai ficar o tempo. Mas eu fiquei sabendo que o sol também desbota esse guardanapo. Então, como eu cultivo suculenta ao tempo, sol e chuva, talvez não dure muito, mas aí veremos, né? Acompanhe aí o canal, que eu estarei sempre fazendo atualização. E se durar um ano, gente, durou muito. Se durar um ano, já tá ótimo. Pela a beleza que é, pela facilidade, pela a diversão de colar esses guardanapos aqui. 3 meses para mim já valeu a pena, já vai valer a pena. Mas se dura um ano, eu vou ficar mais feliz ainda, né? Então não precisa ser eterno, precisa durar a vida inteira. E aí, como o vaso é pintado de branquinho, se eles desbotarem, eu posso fazer também um desenho por cima, ou pintar por cima. Eu não sei. Vamos ver, né? Porque eu nunca usei, então, às vezes outras pessoas, ó, gente, ó, ficou bonito, né? Esse aqui. Eu achei que combinou bastante com o vasinho. Ficou parecendo aquelas louças, sabe? Que a gente usa, aqueles potinhos para tomar caldo. É, a gente só fica sabendo das coisas se a gente testar também, né? Porque às vezes eu não sei como que a pessoa usou, como, né, com o que que ela impermeabilizou, o que que ela usou para colar. Então tudo isso interfere. E também, né, aqui a resina é um teste, porque eu não vi ninguém falando que faz decopagem usando a resina à base de água. Eu vi com cola branca, cola específica para decopagem, mas com resina
eu não sei. Se alguém aí já usou, fala aí se vai funcionar, se não. Porque por hora funcionou, né? Por hora. Ai, gente, esse eu amei. Eu acho que é um dos que eu mais gostei. Eu gostei muito das flores também, mas eu tô apaixonada com essa âncora. Eu acho que é porque eu gosto. Eu sempre, quando eu fazia artesanato em tecido, eu sempre fazia âncora de feltro, chaveirinho de âncora. Eu sempre gostei de âncora, não sei por qual motivo, mas eu sempre gostei. E eu apaixonei com esse vasinho aqui de âncora, ó. Por hora ele é o meu preferido. Me fala aí, qual que vocês gostaram? Se você achou aí o mais bonito, né? Por isso que eu tô mostrando aqui um por um para vocês. Ó, esses aqui todos são de flores, todos são iguais. Sou apaixonada com flores também, então. Mas a âncora, gente, a âncora, sei lá. A âncora deu uma coisinha a mais. E para não faltar uma carinha, ó, eu pintei de carinha. Mas eu queria mesmo é colocar todos os guardanapos. E agora, gente, para você aí que não viu como revestir o vaso, eu vou deixar aqui essa fotinho que vocês estão vendo, basta você clicar aqui que você vai direto no passo a passo onde eu mostrei como revestir qualquer embalagem. Você vai fazer um vaso desse jeito que eu fiz aí. Espero que tenha gostado e até o próximo. Tchau, tchau.